Meu nome é Paulinho Saturnino Figueiredo, eu tenho 37 anos e meio, dos quais 37 vividos como deficiente físico, paraplégico. Sou professor da Universidade Federal de Minas Gerais há 10 anos e vivo, como todo outro deficiente, o drama do deficiente físico numa sociedade que não está preparada para esses deficientes. Uma sociedade que, para dizer cruamente, se importa muito pouco com o destino dos deficientes. Eu sou, em suma, um deficiente que deu certo, se pode dizer, mas é algo mais ou menos raro, devido ao quadro de oportunidades que se apresenta nessa sociedade. Eu tenho lutado, na medida do possível, contra uma visão positivista da ideia de deficiência, ou seja, uma visão positivista da ideia de saúde, que é aquela que coloca a saúde e a deficiência como um bem em si. O que a gente briga é para colocar a saúde e a deficiência como um bem absoluto, em parte, mas também um valor histórico. O que eu quero dizer com isso é que não existe em nenhuma sociedade o deficiente. Existe o deficiente de cada sociedade histórica. O deficiente que é feito deficiente, ou ele é agravado enquanto deficiente pelas dificuldades e pelas barreiras ambientais e psicológicas. As barreiras psicológicas são mais ou menos intransponíveis e elas têm que ser trabalhadas no dia a dia, na convivência, no amadurecimento. Agora, quanto às barreiras arquitetônicas e urbanísticas, essas, para mim, fazem hoje o desenho quadro mais grave da deficiência e da constituição deficiente. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: a pessoa, ela não é deficiente para si, ela é deficiente para o mundo hostil que ela encontra. E o que a gente vê então são cidades, né? As cidades brasileiras são completamente inadequadas. Então o que acontece é que o deficiente ele não pode se fazer um cidadão integral, no sentido daquele que trabalha e por trabalhar ele pode pagar impostos, por pagar impostos ele não depende de ninguém. Isso é a chave da saúde mental e da própria saúde física. Eu acho que as barreiras arquitetônicas, as barreiras urbanísticas nas nossas cidades, elas impedem esse quadro, né? O cidadão deficiente, ele não tem condição de circular, ele não tem uma vida social normal, o amor é dificultado e o trabalho muito mais que isso, né? Então ele se torna inapto e a gente cria uma equação de dois pontos, né? Ah, mas por que se preocupar em mudar a cidade se a gente não vê tanto deficiente assim? E eu inverteria a pergunta, né? Por que não melhorar as cidades que os deficientes aparecerão? Essa é uma questão que se coloca com muita clareza também para a universidade. E aqui na própria universidade eu já ouvi insinuações ou às vezes afirmações diretas de que a universidade ela não pode investir, né, numa mudança da sua infraestrutura física para adequação a deficientes, porque afinal de contas não são tantos assim os deficientes. E eu sempre que posso tenho dito, os deficientes não são tantos assim, porque a universidade não tem condição de recebê-los. Isso é um negócio muito sério, porque numa sociedade competitiva como a nossa, para o deficiente, o caminho principal que se coloca é o caminho da atividade mais intelectual, da qual a universidade dá o treinamento prioritário, ela dá a legitimação através do diploma. No Brasil, as bibliotecas universitárias são, na maioria dos casos, projetadas para as pessoas fisicamente perfeitas. Para os usuários deficientes, essas bibliotecas apresentam barreiras, muitas vezes intransponíveis, o que reflete o desinteresse e a discriminação dentro da própria universidade. Os responsáveis pelos projetos de construção dos prédios alegam sempre que o número de deficientes na universidade é pequeno. Sendo assim, não se justificaria a adequação dos projetos às necessidades dessas pessoas. Porém, as estatísticas apontam um aumento acentuado de deficientes físicos dentro de uma faixa etária
que constitui o público universitário em potencial. A escola, se deixar por ela mesma, eu sei que a escola não pensa, né? Mas se deixar uma reflexão que venha dela mesma, das necessidades que ela pensa ter, eu acredito que dificilmente você vai ter o caminho da socialização e integração dos deficientes, né? Porque eu acho que a escola vai determinar tanto ele ser um cidadão que reivindica, que cobra, que briga, como aquele que se prepara profissionalmente com atividade. Quer dizer, o cara na divisão trabalho manual, trabalho intelectual, se ele não vai poder ocupar diretamente o lado do trabalho manual bruto, ele tem que se especializar pelo trabalho intelectual, né? E deveria ter, sem a menor sombra de dúvida, para mim, um super investimento. A Biblioteca Central da UFMG, localizada próxima à reitoria, no campus da Pampulha, é o órgão responsável pela coordenação de 24 bibliotecas setoriais. Como órgão coordenador, exerce papel fundamental na definição e execução das políticas relacionadas com a prática bibliotecária no conjunto da universidade. A Biblioteca Central atende hoje a uma média de 4.000 usuários por dia. Atualmente, reúne as coleções das ciências básicas dos institutos de ciências biológicas, ciências exatas e geociências, oferecendo ainda uma série de serviços a outros segmentos da comunidade universitária. O prédio é de construção recente e foi aberto ao público em 1981, coincidindo com a comemoração do Ano Internacional do Deficiente. De acordo com especificações técnicas para a construção de prédios, deve-se adotar rampas sempre que houver desnível, mesmo na presença de escadas. Estas rampas devem, no entanto, observar algumas normas e padrões, tais como possuir uma superfície antiderrapante e corrimão para garantia de segurança e conforto. A falta deste dispositivo pode tornar a utilização da rampa perigosa, tanto para aqueles que se utilizam de cadeiras de rodas ou outros equipamentos, como também para deficientes visuais. Recomenda-se ainda a observação de padrões relativos à declividade, comprimento e largura. O prédio da Biblioteca Central possui 4 andares. Em todos eles, existem seções situadas em planos diferentes, acessíveis através de escadas. No hall de entrada, localizam-se os catálogos, o setor de empréstimos e o balcão de referência, onde um bibliotecário orienta os usuários. Porém, a passagem desse hall para o primeiro andar ou para o segundo só pode ser feita utilizando-se escadas, já que o elevador não é acessível nesse plano. Os catálogos são geralmente instrumentos valiosos na recuperação de informações. Constituem o espelho do acervo da biblioteca. No caso da Biblioteca Central, o catálogo é mais abrangente, pois além do seu acervo, dá acesso às coleções de todas as bibliotecas setoriais da UFMG. Por isso é necessário que existam condições de uso pleno deste instrumento. Ao utilizar-se dos recursos da biblioteca, todo usuário tem necessidade de um mínimo de autossuficiência e independência. Existem momentos, entretanto, que o auxílio do pessoal da biblioteca torna-se indispensável. É necessário que haja um equilíbrio entre a independência do usuário e o momento em que este deverá ser auxiliado. Para que esse equilíbrio seja alcançado, é fundamental que os móveis e equipamentos da biblioteca sejam adequados a todo tipo de usuário, principalmente para aqueles que apresentam maiores dificuldades de locomoção. Quando a sociedade estiver
necessidade dos seus deficientes em termos reais de mão de obra, ela vai criar imediatamente condições objetivas que são facílimas, né? Você já tem o conhecimento para isso, você já tem condições científico-tecnológicas desenvolvidas, onde já sabe fazer rampa, já sabe fazer elevador, já sabe fazer, né? A decisão é política, você colocar um ambiente favorável, né? Seja um elevador, seja uma rampa, seja um prédio plano, sei lá. Além dos móveis e equipamentos, todas as demais instalações devem apresentar condições de uso favorável a uma pessoa portadora de deficiência. Em alguns casos, o simples uso de um acessório junto a um equipamento pode ser uma solução alternativa, como, por exemplo, a colocação de porta-copos junto a bebedouros. Porém, a construção inadequada de uma instalação sanitária poderá proibir totalmente a sua utilização. É preciso que, ao se planejar um sanitário público, seja assegurado o espaço necessário para que cadeiras de rodas tenham fácil acesso às instalações. Este espaço deve ser compatível com as manobras de giro das cadeiras. É importante também a colocação de barras, apoio e alças suspensas. Outro equipamento geralmente inadequado ao uso pelo deficiente físico é o elevador, supostamente um instrumento para sua independência. A ausência do ascensorista pode ocasionar acidentes na medida em que as portas se fecham automaticamente. Além disso, o painel de controle quase sempre é inacessível ao deficiente. No quarto andar da Biblioteca Central está localizada a Galeria de Arte. Para atingir este andar, é necessário subir 5 degraus, o que dificulta ou até impossibilita alguns usuários desfrutar deste recurso que a biblioteca proporciona. Nós estamos aqui na porta lateral da mesma biblioteca, só para tratar de um caso entre muitos outros. Aqui só está uma pequena demonstração, né? Eu andando de muleta, eu não consigo transpor essa entrada. Já vim aqui várias vezes nessa biblioteca, nunca encontrei essa porta aberta. E a única vez que tinha uma pessoa ali, ela me falou que precisava de uma ordem de não sei quem para que eu pudesse entrar por aqui. Ou seja, professora há 10 anos nessa universidade, eu não conheço a Biblioteca Central porque eu nunca tive acesso. Dizem que aquela rampa do lado é para cadeira de roda. Eu ando de cadeira de roda também e eu posso dizer que quem conseguir passar de cadeira de roda leva o Nobel da deficiência, porque é completamente impossível. Você não tem largura e se a pessoa tiver uma cadeira bastante estreita, ela vai estourar a mão na parede, né? Além de que a gente pode ver o mato acumulado na entrada do deficiente. Ou está faltando deficiente, ou está faltando verdade, né? E a gente vê, tem um grande degrau para subir ali, está escondido no mato, não dá para ver, né? Nenhuma cadeira transpõe aquele degrau, que deve ter uns 10 ou 12 centímetros. E a gente vê que as marcas que tem aqui é só de carro, né?
A entrada de deficiente, em verdade, está sendo usada como garagem ou senão um lugar de descarga. Eu acho que são vários outros exemplos na universidade, seria ocioso repassar a todos, né? O importante nisso é que fique a visão da não preocupação, do não planejamento e de uma não preparação para acatar, né, essa população marginal, que só em Minas Gerais, segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, seriam por volta de 2.800.000 deficientes, segundo critérios da Organização Mundial de Saúde, né? A universidade realmente, poucos desses prédios dariam acesso livre a eles. E para ele ser um estudante normal, um profissional, trabalhar, eu acho que é um quadro que se coloca e eu acho que esse exemplo aqui é bastante taxativo, né? Só posso lamentar e perplexo dizer o que eu tenho dito aos deficientes que pensam na universidade, meus companheiros, eu falo, vai, mas prepara porque é russo, você vai ter todas as dificuldades que você tem direito, né? Às vezes tanto ou mais do que no próprio centro da cidade. E é um absurdo pensando que essa é uma universidade pública, né, com planejamento que deveria ter, com dinheiro do povo, né, para quê? Para preparar quadros e para integrar as pessoas à sociedade. Essas são as questões que se colocam. Eu acho que ele pode ficar por aqui. Muito obrigado.